Amém. Boa noite. Bom, eu vou estar dando uma palavra que Deus colocou no meu coração e Ele fala sobre a fé. O tema dessa mensagem é: Deus não aceita pouca fé. Antes de eu começar a ler o trecho bíblico, você precisa entender uma coisa. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus e ele passa da condição de injusto para justo. O sangue de Jesus foi suficiente para levar sobre ele e cancelar na cruz a dívida dos nossos pecados. Quando Jesus é açoitado, o seu sangue brota por cima da sua carne. Ele é ferido, ele é colocado uma coroa de espinhos e ele vai vertendo o seu sangue na cruz, porque assim é para que fosse cumpridas as Escrituras. E Deus estava dando grande salvação à miséria humana, ao cativeiro do pecado. E Ele gosta de ver os seus filhos, vivendo a plenitude daquilo que Ele pagou na cruz. Porque às vezes o sacrifício de Jesus para você pode ser algo assim tão teórico que você não consegue entender a dimensão do que Jesus fez por você. Então, se não fosse Jesus, nós não teríamos sido alcançados. E aí é muito importante, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por obras para que ninguém se glorie. Então a condição de salvação é a graça de Deus, o ato da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, da sua própria morte na cruz. E a fé. Ou seja, quem crê está salvo, quem crê é imputado por justiça. E por isso, espera-se que essa pessoa que recebeu a Cristo pela fé, ela é gerada, ela é nascida de novo, e a Bíblia vai dizer que ela se torna uma nova criatura. Qual é a marca da nova criatura? A marca não, uma das marcas da nova criatura: viver pela fé. Quando a gente fala de fé, a gente está falando exatamente de quê? Aí Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé é o firme fundamento ou a firme convicção das coisas que se não veem, porém que se esperam. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de firme fundamento, a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando daquela palavra liberada de Deus, que está na palavra, que já foi registrada, mas também a gente está falando de direções, de coisas que Deus manda a gente fazer e você tem que agir sob esta palavra. Então é por isso que você vai entender o que são atitudes de fé através da passagem de Mateus 14, do versículo 22 ao 32, que é a passagem que diz que Jesus anda sobre as águas. Então vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado por ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou
sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Então, olha só. Existem muitas formas de Deus trabalhar a nossa fé. A Bíblia vai dizer que foi o próprio Jesus que mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Olha só. Tem muita gente que espiritualiza o que não tem que espiritualizar. Como assim? Ah, estou passando por um vento, estou passando por tempestade. Aí tem um entendimento errado. Ah, é o diabo. Espiritualiza a coisa como se fosse o dedo de Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que realmente Deus está cuidando de você? Você acha que Jesus, mesmo estando no corpo de um homem, que Deus não estava revelando para ele o que iria acontecer? Porque Jesus foi ter com eles andando sobre as ondas. Jesus queria trabalhar com seus discípulos. Eu vou te dizer uma coisa. Deus quer trabalhar com você e Deus quer trabalhar a sua fé. Porque os discípulos estavam dia a dia com ele. Estavam vendo ele fazer prodígios e maravilhas, expulsando o demônio? Estavam. Mas esse processo aqui que eles tiveram com Deus foi um processo deles discernirem o próprio Deus. Porque Deus decidiu se revelar a eles de uma forma totalmente diferente. E às vezes Deus pode estar fazendo tantas coisas diferentes na sua vida que tirou você do conforto, que talvez esteja dando um desconforto a você, como eles estavam em sensação de desconforto com uma tempestade, né? Com o barco sendo aviltado. Quem disse que os grandes aprendizados estão quando está um marasmo, que está tudo calmo? Não. A sua fé tem que ser provada e aprovada. Então veja bem, o barco estava sendo fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Dá para você entender que nem todas as situações contrárias, o vento estava contra ele. Você sabe que nem toda situação contrária a você é o dedo do diabo? Sabe? Jesus, ele é mestre, ele é rabi. Ele tinha algo a ensinar aqueles discípulos. E vou te dizer, Deus faz a gente passar por cada processo, por cada prova, para trabalhar algo em nós. Sabe o que Deus estava trabalhando naqueles discípulos? Coragem, o medo. Porque toda vez que Deus libera uma palavra para nós, assim como Ele liberou para aqueles discípulos, dizendo assim: coragem, sou eu, não tenham medo, é porque faltava coragem e é porque eles tinham medo. E isso atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas, isso atrapalha a gente galgar situações, posições, até mesmo ministérios. Falta de coragem por causa de um medo, né? Quais são as características de uma pessoa que tem medo? Ela fica ali, ó, o barco está sendo açoitado e eles ali com medo dentro. O que Jesus fez? Né? Sou eu. Ele se apresentou aos seus discípulos. Não foi suficiente. Primeiro nível de confiança que você tem que ter. Jesus sempre se apresenta para nós. Basta você estar no secreto com Deus. Será que isso ainda não é suficiente?
Aí Jesus vai dizer assim, aí Pedro, né, vai dizer assim, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe, a gente tem que bater palmas para Pedro, né? Porque Pedro, ele não deixa de se relacionar com Deus por causa que ele estava assustado. Ele guardou o relacionamento com Deus, porque isso aqui é um símbolo da oração. É o que você tem que fazer e permanecer quando você estiver em meio a vento e tempestade. Falar com Deus. E se tiver em dúvida de algo que Deus está fazendo na sua vida, ou da forma que as coisas estão acontecendo, você tem que fazer que nem Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo? Então, se é o Senhor mesmo, olha só o discernimento que ele teve. Se é o Senhor mesmo, manda então que eu venha ter contigo nas águas. E ele espera a resposta de Deus. É assim que é o mundo espiritual. Aí Jesus vai dizer assim, venha, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você consegue entender que todo vento e tempestade, o objetivo dela é que você vá em direção a Jesus? É um amadurecimento maior, é um nível maior de compreensão, é um nível maior de busca, é um nível que precisa ser subido. Que nível que eu estou falando? Eu estou falando do nível do sobrenatural. Porque Pedro começa a andar em direção a Deus e quando ele faz isso, ele burla com as leis da física, da natureza. E o mar, que é aquilo que a gente sabe que é líquido e afunda, para ele não afunda mais. A nossa fé em Jesus faz a gente mudar as realidades, até mesmo físicas, as realidades ao nosso redor. Porque só Jesus pode fazer isso. Mas aí, quando ele reparou no vento, olha aqui a dica. Se você olhar para a dificuldade, se você olhar para aquilo que parece ser uma barreira, que o atrapalhe ele se equilibrar, né? De repente ele caminhar, quando ele se ateve, ele perdeu o foco de Jesus e se ateve ao vento, ele começa a afundar. Por quê? A Bíblia diz, quando reparou no vento, ele ficou com medo. Então você precisa entender uma coisa. Muitas coisas vão acontecer ao seu redor para que você fique com medo, porque o medo traz prisão. O medo não te dá a chance de te dar o próximo passo. O medo não faz você avançar, né? E aí, ele rapidamente clamou ao Senhor. Isso aqui é um ensinamento para todos nós. Uma situação te preocupa? Você está temeroso de tomar uma decisão, de se colocar de certa forma? Clame pelo Senhor, ele chamou pelo Senhor. Senhor, salva-me. Salva-me. E aí, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso é o que acontece quando você ora pedindo o socorro de Deus. Não tem como Deus não estender a mão dele e te socorrer, querido. Esse é Jesus, aquele que se compadece de nós, porque ele já esteve em carne humana e ele sabe muito bem como é a nossa estrutura. E aí ele vai dizer assim para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eis a pergunta dessa noite. Homem, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, irmãos, Deus não aceita a fé pequena, não. Porque nós não podemos ser meninos na fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele quer uma fé madura. Os discípulos aqui estavam aprendendo a confiar, estavam aprendendo a crer. Isso foi uma prova. Isso foi uma prova. E essa palavra vai dizer o seguinte, que ele passou, quando entraram no barco, o vento cessou. Ou seja, o vento só vai cessar quando você for aprovado nessa tempestade. Enquanto não houver a atitude de fé adequada,
Nessa passagem aqui, Deus não falou assim, acalma o vento, acalma o mar, como ele fez em outra passagem quando ele estava dormindo. Não, dessa vez aqui é diferente. Dessa vez aqui, ele convidou Pedro para vencer o medo, para ele ter coragem, ser ousado, sair de onde limita ele e agir por fé. E sem duvidar. Essa é a palavra de hoje. Talvez você pense assim, meu Deus, o inimigo está furioso. Não tem inimigo não. Deus está permitindo essa situação no seu trabalho, na sua família, talvez no seu ministério, não sei qual é a área, na vida financeira. Às vezes o que está faltando é isso. Atitude de fé. Não estou falando de uma fé irracional, uma fé que faz você fazer besteira, loucuras, não. Irresponsabilidade, não. Eu estou falando para você identificar aquilo que Deus já falou com você. Eu estou falando para você identificar e trazer à memória aquilo que Deus já liberou e já falou para você e você ainda não se posicionou e essa tempestade está do jeito que está porque você ainda não obedeceu a palavra que Ele já liberou para você. É disto que eu estou falando. Porque enquanto essa palavra não é obedecida, o vento não cessa, o mar continua revolto. Amém? Então que você tenha essa palavra no seu coração. Que você passe nessa prova aprovado e passe com fé. Porque a palavra que Deus libera, tanto essa palavra que eu li na Bíblia e as direções que Deus já deu para você e que Ele está confirmando aqui para você, devem ser obedecidas. Do contrário, a prova vai se repetir até você passar. Amém? Deus te abençoe. Que a palavra de Deus seja suficiente na sua vida. A palavra liberada dele, a palavra revelada para você. Seja suficiente para você se mover em fé e que você seja feliz no centro da vontade de Deus, andando sobre as coisas que Ele tem para você. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe.